Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 11 de abril. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Um dia em que se achava a imagem do lago de Genezaré, Jesus, assediado pela multidão que se premia para ouvir a palavra de Deus, viu à borda do lago duas barcas. Os pescadores tinham saltado para lavar as suas redes. Lucas 5, 1 a 2. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando ao anjo da guarda o combate à presunção. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Emmanuel no livro Fonte e Viva. Bondoso Jesus, nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti, rogando, Jesus, a oportunidade de trabalhar em nós a presunção, a arrogância, tirando esses sentimentos que tanto nos agride, que tanto nos afasta de Ti e causa transtorno aos nossos irmãos. Amado Mestre Jesus, que consigamos, a partir de hoje, desenvolver em nosso ser a humildade, a fraternidade, a bondade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia de reunião pública em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Nós estamos estudando na reunião pública o capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, venha participar conosco hoje em nossa casa espírita, que está sediada no final da Avenida Brasil, no Jardim Primavera. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Já estamos no último capítulo e versículo que o Emmanuel tirou para nos auxiliar nos estudos, que são essas pérolas que está aí há 397 dias de estudo. Então, veja quanta maravilha nós tivemos a oportunidade de aprender do Evangelho de Mateus, para que a gente se reforme, né? Se transforme. Então vamos para a comunicação de hoje. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. Mateus 28, 20. Companheiros de jornada. Talvez que um dos mais belos espetáculos ante a espiritualidade superior seja o de anotar a persistência dos companheiros enfaixados na vida física, sempre que se mostrem decididamente empenhados a lutar pela vitória do bem. Companheiros que, em muitas ocasiões, comparecem nas tarefas do bem, vergados ao peso do sofrimento, que se reconhecem constantemente visitados por forças contrárias aos compromissos que abraçam, a lhes testarem a resistência, que não raro suportam tempestades ocultas na própria alma, que às vezes se sentem espancados por injúrias nascidas de muitos daqueles
aos quais se afeiçoaram com os mais altos valores da própria vida e que, no entanto, renovam as próprias forças na oração, através da qual confiam em Deus e em si mesmos, prosseguindo adiante nos encargos construtivos que lhes dizem respeito. Em outras circunstâncias, eles próprios caem no erro, sempre natural naqueles que ainda caminham sob os véus da existência física, mas sabem reerguer-se de imediato com suficiente humildade para o recomeço da marcha. E trabalham, e se esfalfam na própria melhoria, respeitando a estrada dos outros, da qual recolhem exemplos edificantes, sem procurarem qualquer motivação à censura, evitando congelar a seara alheia. Se te propões a colaborar no levantamento do bem de todos, não desistas de agir e servir. Momentos sobrevirão em que o teu campo de atividades aparecerá coberto de sombras e sentirás talvez o coração transido de lágrimas. Ainda assim, não te marginalizes. Chora, mas prossegue lutando e trabalhando pelo bem comum. Se tropeças, reajusta-te. Se cais, levanta-te e continua em serviço. Se desenganos te requisitam, torna ao replantio de esperanças maiores e segue adiante, amando e auxiliando no melhor a fazer. Relacionando as dificuldades que todos trazemos, por enquanto, nos recessos do ser, é justo considerar que a vitória em nós e sobre nós ainda nos custará muito esforço de construção e reajuste. Entretanto, para altear-nos ao ideal do bem, fixando energias para sustentá-lo, recordemos o Cristo de Deus, regressando depois da morte à convivência dos discípulos. Jesus nem de longe lhes assinala as deficiências e as fraquezas, e sim lhes reafirma em plenitude de confiança: estarei convosco até o fim dos séculos. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Amigo, da editora Cultura e Espírito União, capítulo 19. Meus amigos, essa comunicação de Emmanuel, os companheiros de jornada, vem mostrar para nós o quanto que nós temos que desenvolver em nosso ser a nossa melhoria íntima, o nosso trabalho de nos sustentar no trabalho do bem. E é interessante que o Emmanuel nos chama a atenção para o cuidado, para o respeito à estrada do outro. Todos nós estamos engajados no trabalho do bem, do Evangelho de Jesus. Mas alguns vêm mais lento, outros mais apressados. E é importante nós termos o bom senso de respeitar aqueles irmãos que estão mais lentos, ou até aqueles que ainda não recomeçaram o trabalho. E continuar avante, porque vamos ter muitas dificuldades. Quando nós obrigamos, quando nós forçamos uma situação,
nós vamos criando pessoas que não vão querer mais trabalhar na seara do Cristo. Ah, mas porque ele não teve força, não teve coragem? Pode até ser, mas muitas vezes nós também somos colaboradores para a desistência dos irmãos. Então a gente tem que respeitar o tempo do outro na seara do Cristo. Porque tem alguns que ainda não acordaram para a necessidade que ele pode dar. E hoje ele pode dar, a pessoa pode dar um pouco do seu tempo. Então, que a gente respeite esse pouco e acolha com muito carinho esse pouco. Se estamos abarrotados de serviço, de trabalho, e isso nos desajusta, então é importante a gente também repensar, porque nós não podemos fazer um trabalho que vai nos trazer um desgaste emocional, que não vai nos alegrar, que não vai fazer com que a gente preste um serviço com amor, com dedicação. E quando a gente faz, a gente começa a reclamar. E vai vendo que o trabalho se torna um peso, se torna um fardo. E aí a gente perde o sentido. Então, que a gente faça sempre dentro das nossas condições e capacidades. É importante aquele que tem mais tempo, ótimo, maravilha, continue na tarefa, não desanime, mas respeitando sempre o outro que está na estrada do caminho. E às vezes nós não temos aquele sinalzinho de alerta, às vezes não acende em nós, porque a gente às vezes fica surdo aos sinais e a gente começa a empurrar serviço para cima de outros que ainda não estão amadurecidos no trabalho. E essas pessoas vão sair, não vão continuar. Então, é importante nós trabalharmos no nosso íntimo esse respeito, como diz o Emmanuel aqui. Então, vai ter momentos que nós vamos regredir, que nós vamos cair, sim. Nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não somos santos. Às vezes a gente quer fazer trabalhos de santos. Só que quando a gente se frustra, a gente fica ressentido com os outros que não empenharam ou que não tiveram o tempo que a gente teve. Então, meus amigos, é muito importante a gente repensar a nossa tarefa. Vamos nos empenhar, mas que esse empenho não seja pesado e que nesse trabalho a gente não julgue o outro que está ao nosso lado. Muitas vezes nós temos mania de olhar o outro pelo nosso retrovisor e não pelo olhar do outro. Então aí não há empatia, não há entendimento da vida do outro. Nós temos exemplos de pessoas que se dedicaram em todas as religiões. Temos Madre Teresa de Calcutá, temos Chico Xavier, temos o Gandhi, temos muitos outros irmãos encarnados que também fazem o trabalho do Evangelho do Cristo, mas que a gente respeite a caminhada do outro, né? E o nosso modelo, nós temos que pensar sempre, o nosso modelo é Jesus, não é o outro. E às vezes, em atitudes nossas, nós afastamos as pessoas do trabalho. Isso em todos os lugares, seja no centro espírita, seja em outras denominações religiosas, mas o nosso orgulho, a arrogância, a ânsia de fazer as coisas, nós muitas vezes magoamos, ofendendo o outro. Aí a gente fala, problema do outro. Não, o problema é nosso.
porque nós estamos desrespeitando o tempo do outro. Então, meus amigos, é muito importante a gente, como diz o Emmanuel, se te propões a colaborar no levantamento do bem de todos, não desista de agir e servir. Momentos que vão vir de dificuldades, de sombras, sim, mas não devemos nos marginalizar diante disso. Se a gente tropeça, a gente tem que se reajustar e continuar na tarefa. A tarefa não é para a pessoa X, é para o Cristo. É para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Então, que a gente consiga sair de nós mesmos e dedicar-nos ao trabalho redentor de nossas almas. Vamos fazer prece? Bondoso Jesus, nós queremos, nesse instante, colocar em tuas mãos todos os nossos governantes, irmãos que foram eleitos por uma maioria, que confiaram, que acreditam, que essas pessoas possam dedicar-se ao trabalho e fazer o melhor para a população. Colocamos em tuas mãos os prefeitos, os vereadores, o governador, os deputados estaduais, o presidente da República, os deputados federais e senadores, que esses irmãos, Jesus, que foram eleitos pela maioria da comunidade, possam dedicar-se ao trabalho do bem e não ao trabalho de si mesmos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.